Olá, bem-vindos a mais essa conversa. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é, olha, essencial para qualquer empresa: o registro patrimonial. E para guiar a gente, vamos usar como base a aula do professor Rafael Vasconcelos. A gente vai ver por que saber direitinho onde está cada coisa, sabe, desde uma cadeira até o computador mais caro, é um passo gigante para o sucesso. Bora começar? E para começar, quero lançar uma pergunta, uma bem simples na verdade. Pensa aí, o que um computador, uma cadeira e o prédio onde a empresa funciona, o que eles têm em comum? Parece óbvio, né? Mas a resposta para isso é, na verdade, a base de toda a organização de um negócio. Pois é isso mesmo. Todos eles fazem parte do patrimônio da organização. Guarda bem essa palavra porque ela é o centro da nossa conversa hoje. Cada coisinha, da mais simples à mais complexa, compõe a riqueza, a base material da empresa. Ok, mas o que é patrimônio? Assim, na definição formal. Bom, é basicamente o conjunto de tudo que pertence a uma empresa. Isso inclui os bens, as coisas físicas, os direitos, que é o dinheiro que ela tem para receber, e também as obrigações, ou seja, as contas a pagar. É como se fosse um retrato 360 graus da saúde financeira e da estrutura do negócio. Então, esse tal de patrimônio se divide em três partes principais, três grandes blocos. Primeiro, os bens, que é tudo aquilo que a gente pode ver e tocar, sabe? Computador, a mesa. Depois, os direitos, que é basicamente o que a empresa tem a receber de outras pessoas ou empresas. E por último, as obrigações, que são as dívidas, o que tem que ser pago. Hoje o nosso foco vai ser todinho no primeiro item, os bens. E falando em bens, a gente pode separar eles em duas categorias bem fáceis de entender. De um lado, tem os bens móveis. O nome já diz tudo, né? É o que dá para mover de lugar. Carros, equipamentos, móveis. E do outro lado, os bens imóveis, que são aqueles que não saem do lugar, como um terreno ou um prédio. Bem direto ao ponto, certo? Certo. Então já sabemos o que são os bens, já sabemos que eles se dividem em móveis e imóveis. A pergunta que fica é, como é que uma empresa consegue organizar e controlar, sei lá, centenas, às vezes milhares de itens diferentes, sem que nada se perca no meio do caminho? A resposta para isso está no registro patrimonial. A analogia do cadastro geral é perfeita. É a melhor forma de pensar nisso. Imagina um grande inventário, um documento que diz exatamente tudo que a empresa tem, onde cada coisinha está e até como ela está. Se está nova, se está gasta. Cada item nesse cadastro ganha uma espécie de ficha de identidade, um documento só para ele. E olha, é um nível de detalhe impressionante. Tem um número de identificação, que a gente chama de tombo, a descrição do que é, quando foi comprado, quanto custou, onde ele está guardado, quem é o responsável por ele e até o estado de conservação. É praticamente a biografia completa de cada bem. Para deixar tudo isso ainda mais claro, mais prático, que tal a gente acompanhar a jornada de um bem dentro da empresa? Vamos seguir o ciclo de vida dele, desde o momento em que ele chega até a hora de se despedir. Beleza, e esse ciclo de vida tem três fases principais. A primeira é o tombamento. Pensa nisso como a certidão de nascimento do bem. A segunda é a movimentação, que é basicamente o registro de tudo o que acontece com ele durante a vida útil. E por fim, a baixa, que seria a aposentadoria. Vamos olhar cada uma dessas etapas de perto. Vamos lá, primeira etapa. Tombamento. É aqui que a mágica acontece, onde tudo começa. É o momento em que o bem é registrado oficialmente no sistema da empresa e ganha sua identidade única, aquela famosa etiquetinha de patrimônio. Funciona como se fosse o RG do objeto. Para ficar bem claro, chegou um computador novinho na empresa. O que acontece? Ele é cadastrado e, pronto, recebe a etiqueta dele, Patrimônio 00123. A partir desse exato momento, ele passa a existir oficialmente para a empresa e pode ser rastreado para onde quer que vá. Agora a segunda etapa, a movimentação, porque um bem não fica parado para sempre no mesmo lugar. Ele muda de departamento, é emprestado para alguém, vai para o conserto, e cada uma dessas mudanças tem que ser registrada. É o que mantém o nosso cadastro geral atualizado, vivo e, o mais importante, correto. Mas a gente sabe que nada dura para sempre, né? Chega um momento em que aquele bem ou quebra de vez, ou fica muito velho, obsoleto, ou, em alguns casos, simplesmente desaparece. E aí, o que se faz nessa situação? É exatamente aí que entra a última etapa, a baixa. Dar baixa é o processo de remover oficialmente aquele item dos registros da empresa. Isso pode acontecer por vários motivos. Porque quebrou e não tem conserto, porque ficou ultrapassado, ou até em situações mais chatas como perda ou roubo. Chegando aqui, é super natural pensar, nossa, mas para que ter todo esse trabalho, todo esse controle com cada coisinha? E essa pergunta é excelente.
Porque a resposta mostra o verdadeiro poder que existe por trás de tudo isso. Olha, esse controle é simplesmente vital. Para começar, ele evita perdas, desperdícios e economiza uma grana que muita gente nem imagina. Além disso, na hora de uma auditoria, tudo fica muito mais fácil. O controle financeiro fica em dia e, talvez o mais importante de tudo, ele gera informação para tomar decisões inteligentes. Por exemplo, qual é a hora certa de comprar equipamentos novos? O controle diz. Então, o ponto central, a grande lição que fica é a seguinte: isso aqui não é burocracia, de jeito nenhum. É gestão inteligente. É sair daquele caos do onde será que foi parar aquilo para um sistema organizado, que de fato ajuda a empresa a crescer de forma saudável. E para fechar, fica aqui uma reflexão. A organização onde se trabalha, ela sabe, de verdade, onde está o seu patrimônio? Ter a resposta na ponta da língua para essa pergunta é o primeiro passo para uma gestão muito mais eficiente e segura. Bom, e com isso, a gente encerra a nossa análise de hoje.